você chegar, faz você chegar, faz você vencer, faz você brilhar. Basta você crer. Como um farol que está pra te iluminar. Olha você, olha pra esse mar. Você não vai se perder. Deixa essa luz brilhar. Vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti, no teu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, Ed Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e também do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, meu povo. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e deixa lá o que você tem achado do nosso programa. Se você tem uma sugestão de tema, deixa nos comentários também, que a gente vai ter o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação. Você interage com a gente, participa com a gente. E hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E minha esposa, nós temos os dois canais, canal do programa Farol lá no YouTube e também no YouTube o canal Diário de Oração. Eu gostaria que você falasse sobre eles enquanto eu vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook. Então, temos o nosso canal, que é o canal do programa Farol, lá no YouTube. Se você quiser encontrar todos os nossos programas, se você ficou de assistir algum programa, tá lá todos os programas no nosso canal no YouTube. Canal Programa O Farol. Então, você pode encontrar lá e realmente enviar para alguém que você ama, que você tem um carinho, essa pessoa está passando por algum momento difícil, você pode compartilhar o nosso programa para essa pessoa. Tenho certeza que ela também vai ser alcançada pela mensagem do Evangelho, assim como você tem sido alcançada. O nosso canal também, Diário de Oração, a gente gostaria que você entrasse também, curtisse, comentasse, também se inscrevesse no nosso canal Diário de Oração, que é um canal de devocional diário. Lá você vai encontrar uma mensagem de fé, uma mensagem para o seu coração, é de 5 a 10 minutos. Hoje mesmo a mensagem de hoje foi 5 minutos. Você tirar 5 minutos do seu dia para ouvir uma mensagem de fé, uma mensagem de encorajamento e uma oração para tornar o seu dia ainda mais abençoado.
canal Diário de Oração. Também envia para um amigo que você conhece, uma amiga da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho. Abençoa alguém com o Diário de Oração também. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada por essa mensagem de fé, porque a palavra de Deus nos abençoa. Canal Diário de Oração, nosso canal lá no YouTube. Hoje é segunda-feira e a gente vai estar falando para vocês sobre o nosso estudo Inabaláveis, onde o medo do homem encontra a promessa de Deus. Então, a gente vai dar continuidade. O nosso tema do dia de hoje é... Deixa eu ver aqui o nosso tema do dia. Moisés tentou resolver as coisas do seu jeito e acabou no deserto por um tempo. Você já sentiu que Deus passou seus planos para te ensinar algo que você ainda não aprendeu na correria? Não, está errado aqui, deixa eu ler direito. Moisés tentou resolver as coisas do seu jeito e acabou no deserto por um tempo. Você já sentiu que Deus passou seus planos para te ensinar algo que você não aprenderia na correria? O que você sente que Ele está te ensinando hoje? Esse é o nosso tema do dia. Vem participar com a gente. O programa Farol está no ar. Eu ainda estou terminando de compartilhar aqui. Então, vamos lá, falar sobre o devocional Flores do Reino. O nosso devocional Flores do Reino, se você quiser adquirir, aqui nós falamos sobre identidade. Um devocional para mulheres que refletem a beleza e a força em Cristo. Esse devocional vai abençoar o seu dia, vai levar você a entender como as flores têm tanto a nos ensinar. Aqui são 91 flores que vai levar você a realmente se olhar de uma forma diferente. Nunca mais você vai olhar para as flores da mesma maneira. No TikTok também, no TikTok e no Instagram eu estou postando todo dia um devocional sobre Flores do Reino. Se você quiser ver mais alguma coisa sobre o nosso devocional, tá lá no TikTok e também tá lá no Instagram, tá bom? Que a gente sempre coloca uma partezinha, leia alguma coisa. Se você quiser adquirir, é R$96. Você entra lá no link do Instagram, Tati22 Trindade, você pode adquirir o seu devocional, que vai te abençoar muito. Aqui a gente fala sobre a flor camomila, sobre a petúnia. Hoje mesmo acabei de postar sobre a petúnia lá no TikTok, que é um devocional falando sobre Mateus 5:9, que são as bem-aventuranças. Então, você pode ser alcançada, você pode ser abençoada, você pode ser transformada pela mensagem do Evangelho, porque a palavra de Deus nos transforma todos os dias. O devocional Flores do Reino não é mais um devocional. Ele vai lembrar você todos os dias a sua identidade de filha do Altíssimo. Porque sim, você é amada, sim, você é escolhida, sim, você foi criada para a glória de Deus. E aqui vai te lembrar 91 dias sobre isso. Devocional Flores do Reino, o seu devocional para a sua mesa de cabeceira. Muito bem, estou de volta e dizendo que já compartilhei o link do nosso canal lá no YouTube, do programa Farol. Compartilhei também o link do Diário de Oração. O nosso tema do dia, que você já falou, já compartilhei. E também já compartilhei o nosso ao vivo do Facebook. E antes da gente ir para a nossa reflexão do dia, com a gente aqui a nossa amiga Gildenice Santana. E ela coloca assim, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, dona Gildenice, vem com a gente. Dona Gildenice, vem com a gente. Ela diz mais, oi, como vocês estão? Saudades. E os nossos rapazes, como estão? Os nossos rapazes, como estão com as chuvas? Tá tudo bem, aqui não tá chovendo muito não. Tá chovendo, mas aquela chuva tranquila. Tá todo mundo bem, graças a Deus. Tá tudo direitinho, muito obrigado. A chuva aqui não tá caindo mundaréu, não. Aí ela colocou, estava aguardando vocês mandarem o link para eu entrar. Isso, aí mandei o link. A correria aqui comigo está muita, por isso não estava acompanhando. Na semana passada só teve programa 2 dias e na semana retrasada, né, a outra, não teve dia nenhum. Então o programa do Farol ficou um pouquinho sem ter todos os dias, agora que a gente está voltando um pouquinho mais assíduo. Mesmo.
Mas estamos aqui de volta. Na semana passada teve problema técnico 2 dias. Foi. E aí não pôde ter programa, né? A gente não pôde fazer na semana passada todos os dias. Aí só fez segunda e sexta-feira, se eu não me engano. Acho que foi isso. Mas restabeleceu, estamos aqui. Tá bom? Então vamos para a nossa reflexão do dia. Vamos lá, cadê eu? Não, ali é você, aqui sou eu. Então vamos lá para a nossa reflexão. Antes ela diz, mas as bênçãos estão caindo sem medidas na minha vida, graças a Deus. É isso mesmo, mais bênçãos ainda. Então, a reflexão de hoje, a decisão silenciosa de Camila. Camila sempre cuidava de todos ao redor, mas esquecia completamente de cuidar de si. Ajudava amigos, família e colegas constantemente, mas estava emocionalmente esgotada por dentro. Sentia-se cansada, sem saber exatamente por quê. Sorria por fora, mas sofria em silêncio. Certa tarde, conversando com sua tia Helena, ouviu uma pergunta simples e direta: quem está cuidando de você agora? Camila ficou sem resposta naquele momento. Percebeu que nunca tinha pensado nisso. Sua vida girava apenas em torno dos outros. Naquela noite, refletiu profundamente sozinha. Decidiu fazer algo diferente no dia seguinte. Começou estabelecendo pequenos limites saudáveis. Aprendeu a dizer não sem se sentir culpa. Reservou tempo para cuidar da própria saúde. Passou a descansar sem se sentir errada. Voltou a fazer coisas que gostava, como caminhar, ler e ficar em silêncio. Também retomou sua vida espiritual com Deus, orando de forma simples e verdadeira. Com o tempo, sua energia voltou. Seu sorriso passou a ser mais leve e suas relações ficaram mais equilibradas. Camila entendeu algo essencial para viver bem. Cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade com sua própria vida e base para ajudar outros com verdade. O que aprendemos? Você só consegue dar o melhor quando está bem por dentro. O caso aqui dessa reflexão nos mostra que a Camila, ela sempre estava cuidando dos outros, tinha tempo para os outros, gastava tempo para cuidar das outras pessoas, ao passo que de si mesma ela não cuidava, ela não fazia nada por si. E isso, de repente, é um exemplo de muitas pessoas que estão agora nos acompanhando, que cuida das outras pessoas, mas que não consegue cuidar de si mesmo, não tem tempo para si mesmo, não faz por si mesmo, faz pelos outros, mas não faz por si mesmo, e acaba destruindo a sua saúde, destruindo a sua vida, não tendo tempo, até que ela entendeu através de uma pergunta que a sua tia falou: quem está cuidando de você agora? Ela percebeu que realmente cuidava dos outros, mas não cuidava de si mesma, e passou a cuidar de si, passou a fazer algo por si mesma. E o que foi que ela entendeu? Cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade com sua própria vida e base para ajudar outros com verdade. Como que eu posso realmente
ajudar outras pessoas se eu estiver precisando de ajuda. Você só consegue dar o melhor quando estar bem por dentro. Então, que venhamos estar bem para podermos assim também ajudarmos as demais pessoas. Essa foi a nossa reflexão de hoje. A decisão silenciosa de Camila. E, continuando aqui também, a nossa amiga Gildenice Santana, ela diz o seguinte, deixa eu ver aqui. O Pai Celeste, como sempre, está tendo misericórdia de mim. Deus é bom e maravilhoso. Amém. Então, que Ele venha ter sempre misericórdia e que sempre venha cuidar da senhora e de todos que, de repente, estão necessitando de ajuda. E com a gente também aqui a nossa amiga Rosinha Falcão. Boa tarde, amigos. Saudade de vocês e de ouvir o programa O Farol. Vem com a gente, amigucha. Rosita, vem com a gente. Que Deus abençoe grandemente em o nome do Senhor Jesus. E com a gente também a nossa amiga Rafaela Conceição. Rafa, vem com a gente. Um beijo em Samuel. Rafaela, vem com a gente. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, tá bom? E nosso tema de hoje, qual o tema de hoje? Deixa eu falar aqui. O tema de hoje, qual é o tema? Moisés tentou resolver as coisas do seu jeito e acabou no deserto por um tempo. Você já sentiu que Deus pausou seus planos para te ensinar algo que você não aprenderia na correria? O que você sente que Ele está te ensinando hoje? Então você vai colocar o seu comentário, você vai dizer aí, tá bom? Moisés tentou resolver as coisas do seu jeito e acabou no deserto por um tempo. Você já sentiu que Deus pausou seus planos para te ensinar algo que você não aprenderia na correria? O que você sente que Ele está te ensinando hoje? Vamos para a nossa canção? Nós vamos para a canção agora. E daqui a pouco voltamos com vocês. Se você estiver escrevendo o seu comentário, quando voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário. Canção de hoje. Eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti. Deixa eu... Perdido no caminho sem direção, buscando redenção, uma nova missão. O peso do passado minha mão manchou, mas agora te ouvindo, meu coração mudou. Na escuridão ouvi tua voz, chamando-me para estar perto de ti. Com arrependimento clamo, Senhor, quero tua luz em mim, quero te servir. Eu me entrego a ti de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Cada lágrima que cai é um clamor por um novo começo, teu infinito amor. Deixo para trás o que me afastou, abraço a tua graça que me resgatou. Na escuridão ouvi tua voz, chamando-me para estar perto de ti. Com arrependimento clamo, Senhor, quero tua luz em mim, quero
quero te servir. Eu me entrego a ti de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Quando a tempestade vir, eu não temerei. Tua presença é meu abrigo, meu rei. Com fé renovada eu posso cantar. Espírito Santo, vem me guiar. Eu me entrego a ti de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Na entrega encontro paz, teu amor que satisfaz. Espírito Santo, vem habitar. O ser é teu pra sempre te amar. Muito bem, 17 horas e 36 minutos e estamos de volta com todos vocês. E nós vamos dar sequência ao estudo Inabaláveis, onde o medo do homem encontra a promessa de Deus. Mas antes, Rosinha Falcão diz assim, ó, ele está me ensinando a ter paciência e confiança, porque às vezes fico ansiosa para ver as coisas acontecerem logo. E tenho que aprender que tudo é no tempo de Deus. É duas, amiga. Também Deus está falando muito comigo sobre isso, sobre o tempo de espera, né? O que Deus está me ensinando? Que no silêncio Ele também fala. Que no momento que a gente está tão ansioso de querer ver que as coisas se resolvam, é o processo que a gente tem que viver, e a gente não quer viver o processo da espera, da confiança, de saber, mesmo que a gente não esteja vendo nada acontecendo aqui aos nossos olhos, mas Ele não deixou de trabalhar. Ele continuou trabalhando a nosso favor. Ele continuou vendo as nossas lágrimas, ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas, e por mais que a gente não veja nada acontecendo, né? Aparentemente, Ele não deixou de nos ouvir, nem tampouco de trabalhar. Ele está trabalhando e no momento certo Ele vai nos responder. Só que é o processo, a espera, né, até o acontecer, que essa permanência na fidelidade, olhando para Ele, confiando nele, que a gente tem que permanecer. É justamente isso, tá bom? Então vamos lá? E diz assim, ó, nosso estudo. Para você que está nos acompanhando pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, nós colocamos aí Êxodo, que é o nosso momento com Deus, Êxodo 2, do capítulo 11 em diante, até o 22. E diz assim, ó, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres a teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço.
E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aí começa aqui o nosso estudo dentro dessa mensagem. O chamado certo pelo caminho errado. O texto fala o seguinte: Moisés sentia no coração o desejo de ajudar seu povo, mas tentou fazer a justiça de Deus com as próprias mãos. Ao matar o egípcio e tentar esconder o corpo na areia, ele descobriu que o pecado não pode ser ocultado e que a força humana não substitui o tempo de Deus. Nós falamos na segunda-feira passada, né? Sim. Foi isso? Foi que teve programa segunda-feira passada. Foi. Então nós falamos sobre esse chamado de Moisés. O quanto que Deus o chamou e o preparou para isso. Só que desde quando ele era pequenininho, a mãe que preparou o cesto para poder salvar ele, ali já era a preparação de Deus para esse chamado de Moisés, que ele não sabia e que nem tampouco os seus pais sabiam, mas que a atitude da mãe deu oportunidade para que ele se criasse lá, que a filha de Faraó cuidou dele, ele cresceu e ele virou este homem que, com as próprias mãos, fez justiça quando matou o egípcio e até quando tentou apaziguar a briga entre os próprios hebreus. E diz mais, né? A lição da areia. Moisés olhou para os lados antes de agir, mas esqueceu de olhar para cima. Muitas vezes tentamos resolver problemas legítimos, como a injustiça ou a opressão, através da nossa própria força e impulsividade. O resultado foi o medo e a fuga. Então, mostra na Bíblia, né, que ele, antes de fazer o que ele fez, ele olhou para um lado, olhou para o outro. Ninguém viu, ele achava, né? Sim. E cometeu aquele crime. Para ele, ninguém estava vendo. E quando ele viu os hebreus brigando e ele foi apaziguar, ele disse: você vai me matar como mataste o egípcio? Quer dizer, alguém viu. Como foi que viu? Alguém estava vendo. Dizem que o próprio Deus foi que mostrou para aquele homem e tal, mas ninguém sabe. A Bíblia não conta o que realmente aconteceu. Mas o que se sabe é que aqueles homens sabiam do que
Moisés tinha feito. Talvez você tenha tentado enterrar na areia soluções precipitadas por não conseguir esperar o tempo de Deus. Então, tudo tem o tempo certo. É como você acabou de falar sobre o que a Rosinha Falcão falou sobre ansiedade, não foi? É o processo, né? Todos nós vivemos um processo. Todos nós temos que esperar o tempo certo das coisas acontecerem. A gente quer tudo no nosso tempo, mas existe o tempo certo. Né? Às vezes, quando a gente quer agir com as nossas próprias mãos, fazemos igual a Moisés. Nos precipitamos e cometemos erros. Que esses erros têm consequências. E essas consequências, muitas vezes, nos tiram do caminho. Nos tiram do plano que Deus tinha para nós. Então, a gente, às vezes, se precipita. Querendo agir, querendo dar uma focinha, uma mãozinha para Deus. E Deus não precisa de mãozinha nem de focinha. Ele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. A hora de nos abençoar, a hora de nos dar, a hora também de não nos dar. Porque Ele é perfeito. Ele conhece o nosso amanhã. Ele está no nosso amanhã. E diz assim mais, né? A escola do deserto. O deserto de Midian não foi um acidente, mas uma sala de aula. Ali o homem educado em toda a ciência do Egito teve que aprender a humildade cuidando de ovelhas. Deus usa os períodos de isolamento para nos despir do orgulho e nos preparar para uma liderança extraordinária. Ele que era um homem de guerra, de batalha, que aprendeu no exército egípcio, aprendeu também na escola a ler e tudo mais, teve que aprender uma aula que ele não tinha aprendido antes, a humildade. E o deserto, ou para onde ele foi ali no deserto, estar só, a dependência de Deus. Ali não estava mais dependendo dos conhecimentos dele, do que ele aprendeu, vamos dizer assim, em sala de aula, do que ele aprendeu do exército, mas ali ele estava aprendendo algo com Deus. E é o que nós aprendemos também. Sim. Muitas das vezes, Deus nos leva para esse deserto, onde não vemos nada e nem ninguém. E muitas das vezes, o que vemos é sofrimento. Esperamos, até como diz lá em Ageu, esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. A pessoa espera uma coisa e o que vem é outra. E muitas das vezes a pessoa diz, eu não entendo por que está acontecendo isso, eu não entendo por que eu creio tanto em Deus, eu confio em Deus, e por que eu estou passando por isso? Estamos passando para sermos lapidados, estamos passando para sermos preparados para algo que de repente nós nem sabemos ainda. Nós nem imaginamos o que é que Deus está preparando. Dona Gildenice Santana diz assim, é verdade, por eu ter tomado minhas próprias decisões sem esperar em Deus, senti de fato que Deus parou de falar comigo. E hoje Ele me ensina a cada dia a esperar nele, com paciência, porque nele a vitória é certa. Que bom que aprendi. Amém. Estamos sempre em aprendizado, Dona Gildenice. Quem nunca, né? Já se precipitou, já fez como Moisés, não tirando a vida de alguém, mas assim, se precipitando, querendo agir com as próprias mãos, fazer do nosso jeito. Todas nós temos essa dificuldade de saber esperar e confiar no Senhor. Mas nós estamos em processo de aprendizado e chegamos lá. E é o deserto. E é o estar sozinho, não poder contar com ninguém. Às vezes, muita gente ao nosso redor, mas sozinhos, sem poder contar com ninguém. E é ali que a gente aprende. Será que você consegue ver o cuidado de Deus, mesmo quando se sente exilado de seus planos originais? Quer dizer, muitas das vezes a gente
tem planos, e é bíblico, né? Não é isso? Sim. Que o homem, ele faz muitos planos, mas que a resposta Vem do final, céu. ou a resposta certa, Vem do céu. vem da boca de Deus, vem do próprio Deus. Então, é algo que nós aprendemos diariamente. O sentimento de estrangeiro. Ao nomear seu filho Gerson, sou peregrino em terra estranha, Moisés admitiu que não pertencia mais ao Egito, mas também ainda não estava em seu destino final. Esse sentimento de não pertencer é comum a quem está sendo moldado por Deus para algo maior. E é um sentimento que muitas pessoas se sentem em um vácuo, em um vazio. O sentimento, como é que você fala mesmo? Pertencimento, como é? Tem uma forma que você diz de não pertencer, não sei. Então, ele se sentiu dessa forma. Não pertencer nem ao Egito e nem onde ele estava no deserto. Talvez sentir-se deslocado no mundo pode ser um sinal de que Deus está recalibrando o seu coração para a prática celestial e para missões que exigem dependência total dele. Quer dizer, Deus está preparando para algo que de repente só ele sabe, mas que a gente tem que fazer o quê? Se colocar à inteira disposição de Deus e não querer agir com a força do nosso braço, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, com aquilo que achamos, Sim. com aquilo que pensamos, mas com aquilo que Deus quer que venhamos ser. Que hoje possamos trocar a nossa pressa pela confiança no agir de Deus. Lembrando que até o nosso tempo de deserto é, na verdade, o solo onde Ele, Deus, né, está plantando a nossa maior vitória. Que o Senhor guie cada passo do seu dia. Então, que Deus ele venha nos guiar e que seja esse se sentir só, seja Deus te plantando em algo que mais cedo ou mais tarde nós vamos colher os frutos que Deus quer que venhamos colher, que é a vontade dele, que é servir a ele, que é fazer aquilo que ele quer que façamos e sermos aquilo que ele quer que sejamos. Às vezes não sabemos o que é, mas deixa Deus agir. Não venhamos agir com a força do nosso braço, com as nossas próprias mãos. Tá bom, gente? Então vamos fazer isso e que Deus ele venha nos abençoar, tá certo? E se por um acaso, como o nosso tema falou, né? Nosso tema disse: Moisés tentou resolver as coisas do seu jeito e acabou no deserto por um tempo. Você já sentiu que Deus pausou seus planos para te ensinar algo que você não aprenderia na correria? O que você sente que Ele está te ensinando hoje? Então eu quero convidar você para a oração que nós vamos fazer. E se de repente Deus ele está te parando, é porque Ele quer que você ouça a voz dEle. E uma vez você ouvindo a voz de Deus e agindo de acordo com a vontade dEle, a sua vida vai ser mais e mais abençoada. Vamos para a oração? Por gentileza, vamos falar com Deus. Deus amado e querido, graças te damos, Senhor. Te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe mais de nós do que nós mesmos. Nós não sabemos nada, mas o Senhor sabe o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos pisar. E muitas das vezes o Senhor tem nos levado, sim, para o deserto, para aprendermos. Como o caso de Moisés, para aprender a ser humilde, para aprender a dar ouvidos à tua voz, para aprender a obedecer,
para aprender a ser usado pelo Senhor. E muitas das vezes é isso que nós precisamos, Senhor. Ouvir a tua voz, obedecer a tua voz. E quando te obedecemos, muitas das vezes, Pai, não precisamos nem pedir, porque o Senhor já sabe daquilo que necessitamos. E quando obedecemos e nos colocamos à tua inteira disposição, então o Senhor nos honra, meu Pai, o Senhor nos abençoa, o Senhor faz aquilo que nem precisamos pedir, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. E peço visita a cada uma dessas pessoas que, meu Deus, nos acompanham nesta oração, que a vida delas seja abençoada pelo Senhor, sejam elas visitadas pelo Senhor. Eu entrego tudo e todos nas tuas santas mãos e te agradeço, Pai, na certeza da tua resposta e vitória na vida de cada uma dessas pessoas, em um nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. E creia que o Deus que é todo poderoso, Ele está contigo para te ouvir, para te responder, para te abençoar, tá certo? Creia na resposta desse Deus. Mesmo que você não esteja vendo aquela luz no fim do túnel, mas confie. Mesmo que você esteja hoje vivendo no deserto, que Ele tenha te levado para esse deserto, mas confia que Ele te ouve, Ele te vê, tá bom? O nosso ao vivo vai ficando por aqui. Se você chegou depois, pega o programa do início, para que você possa participar de todas as bênçãos que Deus Ele falou nesse programa, tá certo? Tá bom assim? Temos também o nosso canal do programa Farol, lá no YouTube. Você pode seguir o link que eu já coloquei aí nas redes que eu estou acompanhando, e que Deus abençoe a todos, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha esposa, amanhã, terça-feira. Amanhã, terça-feira, tem a terça-feira do amor. Se assim for a vontade do nosso Senhor, estaremos de volta com o nosso programa, O Farol. Tchau, gente. Deus abençoe.